Gra- Então vamos lá, boa tarde para todo mundo. Hoje é dia 17 de agosto. O ano tá voando, né? Tá voando muito rápido. E hoje a gente entra na finalização daquele desafio dos 21 dias, né? Para algumas pessoas aí que estiveram participando, né? Quem não quis participar também, tudo certo, tudo ok. E hoje a gente vai fazer a finalização, né? Colocar um ponto final, mas não bem ponto final, mas uma vírgula, né? Porque a gente começa a conversar com as pessoas e começa a perceber, assim, né, que às vezes a gente precisa é, ajudar também a ter algumas ideias ou algumas visões aí diferentes, né, para a rotina, para o dia a dia, né? Então, nessa jornada ali dos 21 dias, a gente procurou focar bastante sobre coisas que a gente precisava olhar, que a gente não olhava, né? Sobre a nossa rotina, coisas sobre a gente, hábitos, o porquê que não consegue, às vezes, criar hábito, né? Então. Essa jornada foi mais ou menos em cima disso tudo, né? E agora, assim, para finalizar, eu vou depois enviar um material lá no grupo, né, do desafio, aonde a gente vai colocar, tipo, uma finalização, assim, para você colocar como se fosse um resumo daquilo que você percebeu, né, em relação ao que mudou sobre, o seu corpo, sobre a sua saúde, sua visão, né, sobre, aquilo que você o que que você começou a olhar diferente ao longo desses 21 dias? E também começar a pensar assim, ó, coisas que você não, que você ignorava e que não deve mais ignorar, né? Como, por exemplo, assim, uma questão, né, de estar procrastinando algo, de não olhar para você, de olhar mais para os outros do que para você, cuidar mais, né, de situações ligadas a trabalho do que a tua vida, do que ao teu autocuidado, né? Então a gente, além de olhar, né, sobre essa reorganização de novos hábitos, a gente também precisa entender o que que a gente estava ignorando e às vezes o preço, né, da gente estar ignorando isso, né? Porque a gente às vezes sabe, a gente às vezes não, né? A gente sempre sabe aquilo que a gente precisa fazer, né? Em relação à nossa saúde, em relação ao nosso autocuidado, mas por que que muitas vezes a gente ignora isso tudo, né? Então é olhar nesse sentido também, né? Por que que eu não estou querendo ver aquilo ali? Se eu olhar para aquilo, o que que pode mudar na minha vida? Né? Se eu começar a me incluir na minha rotina, nos meus hábitos, nas minhas prioridades, o que que pode acontecer? Acontecer do lado muito bom, né, de você ter o resultado que você deseja na tua saúde, mas ao mesmo tempo pode ser que talvez não venha um resultado tão interessante, né, porque talvez você não esteja olhando para isso porque você está priorizando outra pessoa, outras coisas, outras situações. E assim, se isso para você não é algo que te chateia, que te deixa, né, sei lá, não vou dizer deprimida, mas que te deixa magoada, triste em relação a isso, tá ok. Agora, quando você começa a se doar muito e isso começa a ficar pesado para você, aí tá errado, né? Porque a gente só deve fazer as coisas quando elas são leves, né? E não quando as coisas estão pesadas, né? Então, eu vou mandar depois um arquivo lá para você, né? Não precisa, na verdade, imprimir, mas anota lá no teu guiazinho, no teu plano lá, né? O que que você pode colocar como um hábito essencial ou algo que você percebeu, né? Que você precisaria olhar, pelo menos um, mas o ideal seria que você escolhesse pelo menos três, né? Para você conseguir aí dar continuidade e ao mesmo tempo também começar a colocar estratégias para aqueles dias difíceis, porque quando a gente fala em novos hábitos, novos costumes, é muito fácil a gente falar num hábito novo num dia que tá ok, que tá tudo tranquilo, mas aí naquele dia que tá dando tudo errado, daí você vai deixar de fazer o que você combinou de fazer, né? Então, quando você tiver sem tempo, tiver cansada, sobrecarregada, qual é, digamos assim, a versão mínima desse hábito que você poderia fazer para que você conseguisse seguir ele, né? Então, de repente, o teu novo hábito pode estar ligado
a inclusão de uma mastigação mais lenta, por exemplo, para melhorar a sua digestão. Mas aí nos dias que você está sobrecarregada, que você não está conseguindo muito bem olhar para essa digestão, o que que você pode fazer para não perder esse hábito, ou não fazer, ou não mudar, ou não, né, esperar com que é, o resultado, o teu gatilho ruim, né, do hábito que você quis mudar, com que ele volte, né? Então, isso a gente também pode pensar, né? E o que que você pode levar para a tua vida? O que que você pode melhorar? Qual que vai ser o teu compromisso, né, daqui para frente? Então, na verdade, isso daí seria um novo, seria na verdade um guia, né, para você olhar e sempre estar pensando, porque é muito mais fácil a gente voltar para um hábito antigo do que a gente permanecer num hábito novo, né? Porque os gatilhos estão aí. E quando a gente começa a pensar assim, ó, eu preciso ou eu não preciso fazer tal coisa, as coisas mudam, né? Então, fica aí, né, para a gente colocar um compromisso para a gente, né, da gente estar de vez em quando olhar essas ações, o estilo de vida, os hábitos, de tudo aquilo que a gente colocou ali. Então, sempre eu vou depois começar a compartilhar com vocês algumas coisas que eu escrevi lá dos livros, né, de adaptação, enfim, coisas assim, mas a gente tem que sempre pensar assim, que a gente nunca começa de novo. A gente nunca desce, né, todo degrau lá da escadaria lá da vida, né? A gente está sempre indo para um nível um pouquinho diferente, né? A gente está sempre a gente nunca desce pro chão lá, né? Pro primeiro degrau. Você tá subindo, subindo, subindo. Quando você tem uma pequena queda, você volta lá pro segundo, terceiro, né? Então a gente não precisa pensar que a gente tem que sempre recomeçar. A gente tem que entender que a gente só precisa voltar pro nível seguinte, né? Subir para o próximo nível, né? Sempre pensando no próximo nível. E aí, também pensando, né, em algumas situações, assim, né, dessa nossa vida aí, do mundo do invisível, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo fazer, como é que eu posso dizer, ter uma visão, às vezes 360 de toda a nossa vida, a gente vai começar agora, que na verdade eu pensei, né, como que a gente poderia fazer para continuar isso, né? Continuar com essa questão de autopercepção, mas saindo assim um pouquinho mais dessa parte tão é, emocional, sentimental, onde envolve hábitos, né? Enfim, onde envolvem situações confrontantes, para a gente passar por um desafio aí que eu acho que eu vou fazer de mais ou menos uns 10 dias, aonde a gente vai olhar para coisas da nossa casa. Estratégias da nossa, de saúde dentro da nossa casa. Hoje de manhã teve uma pessoa que me mandou um vídeo, ela me mandou um vídeo meu antigo, né, de um tempo atrás, da questão de um atendimento que eu gravei, que tinha feito em relação a fungos. E aí eu fiquei pensando, assim, nossa, quantas coisas que a gente tem, né, dentro da nossa rotina, dentro da nossa casa, dentro dos nossos hábitos, dos nossos costumes que estão roubando a nossa saúde. Tem um monte de coisa. E um monte de coisa que muitas vezes a gente nem percebe que ela está acontecendo, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou terminar, né, de reformular essas estratégias aí, né, do que a gente vai fazer nos próximos dias, mas basicamente a gente vai fazer um desafio, né, ou a gente vai ficar 10 dias, 7 ou 10 dias, não decidi ainda, aonde a gente vai ficar focado em olhar aquilo que está roubando a nossa saúde dentro da nossa casa. Então, durante esses dias, eu vou passar algumas orientações, assim, para você olhar para sua cozinha, para seu banheiro, para as louça, armário, quarto, produto de limpeza, né? Enfim, situações aonde... Ah, minha cachorra resolveu ter ataque agora. Situações aonde a gente talvez nem perceba que aquilo ali está roubando a nossa energia, mas aquilo ali está roubando a nossa energia, está roubando a nossa saúde, está roubando o nosso tempo.
né? Então, são desafios ligados a esse quesito, né? E aí, o que que eu vou pedir para vocês? Para a gente não fugir do foco do grupo ali da mentoria, aí para vocês caminharem para pro grupo do desafio, que depois eu vou passar o link lá para vocês, tá certo? Mas eu acho que vai ser bem legal, assim, ó, porque, por exemplo, né? é, Louça, né, do nosso dia a dia. Ontem eu estava almoçando na casa da minha mãe tem apego por um monte de louça lá de plástico, aqueles Tupperware, aquelas coisas lá, alguns lá já bem antiguinhos, assim, sabe? Mas às vezes você tem apego a determinadas coisas dentro da tua casa porque você não entende que elas estão te fazendo bem ou que não estão te fazendo bem. Né? Produtos de higiene, produtos de beleza, produtos de limpeza da casa. Às vezes a gente consegue substituir alguma coisa, né? Talvez a gente não consiga substituir 100%, ou talvez até mesmo a gente tenha apego, às vezes, né, a usar determinado produto de limpeza. Mas a gente vai começar a olhar para aquilo, vai começar a criar uma estratégia de ver diferente, de olhar diferente, de pensar diferente. E aí, quando a gente tiver a oportunidade, o que que a gente faz? A gente vai trocando, né? Porque o importante não é a gente deixar de fazer tudo ao mesmo tempo, é a gente começar a criar consciência e começar a introduzir aos poucos coisas novas na nossa vida, né? Coisas diferentes, né? Eu tava falando com uma amiga minha esses dias, ela falou assim: "Ah, eu quero comprar tudo roupa de linho". Né, para começo de história, a gente nem acha tanta roupa de linho assim para comprar, né? Para usar sua roupa de linho, né? Ela ainda brincou, ela assim: "Ah, vou começar a ir em brechó antigo aí para procurar roupa de linho", que a gente nem acha tanto assim. E aí também existem outras situações. Aqui aqui onde eu moro hoje, aqui é frio. Então, se eu posso botar 20 camisas de linho, ela não vai me esquentar. Mas aí, como é que eu posso fazer? Se eu tenho que usar, às vezes, uma roupa sintética, eventualmente. Daí eu tenho que olhar para outras situações também da minha vida, né? Então, o que que a gente vai fazer agora nos próximos dias vai estar ligado a isso, né? Da gente olhar para coisas, situações, às vezes até a luz da nossa casa, ela rouba a nossa saúde, né? Então a gente vai começar a olhar sobre algumas escolhas, né, que vão perfeitamente mudando também com o tempo o nosso terreno biológico. E aí, o terceiro recado do dia é que a gente já está fazendo todas as emissões diárias, né, dos tratamentos de vocês para limpeza do terreno biológico, lá como as frequências. Tem gente que já mandou as frases, né, ou as metas, enfim, para a gente começar a fazer o envio da frequência, mesmo quem não mandou, está sendo feito também, porque é tudo num grupo, né? Eu fiz um grupo inteiro aqui só para quem é da mentoria, que é do grupo, então lá está sendo enviado. Então, todos os dias você recebe frequência de limpeza do terreno biológico, você está recebendo uma frequência de um floral, porque para a gente fazer o envio, né, das frequências, a gente vai lá, escolhe uma flor para enviar, né, a frequência, e pode ser, são os florais de Bach, né? Então, dependendo do que da leitura que ele está fazendo lá do teu campo energético, pode ser que seja é, um floral para irritabilidade, para cansaço, para insônia, procrastinação. Então, cada dia está vindo um floral novo. Então, todos os dias você está recebendo um tratamento. Então, recebe o tratamento de limpeza do terreno biológico, recebe o tratamento de um floral e está recebendo também a frequência da frase que você colocou lá que você quer trabalhar no teu campo vibracional. Então, assim, é bem legal. Teve algumas pessoas que até que já me relataram que, assim, que nos primeiros dias já sentiram, assim, diferença na questão, né, de trabalhar uma frase de procrastinação, por exemplo, assim, né? Já se sentiram mais motivadas, já perceberam, né? Algumas diferenças também. E todas as frequências de limpeza do terreno biológico também têm frequência de proteção energética, né? Então, se você está sentindo alguma diferença nos últimos dias, depois me conta, né? Para ver como é que tem se sentido. E pode ser que essa diferença pode ser, né, uma melhora, mas também pode ser que
né, tenha sido uma piora, entre aspas, né, em relação a alguma coisa, né? Então é interessante, né, da gente pensar nessas situações, assim, né, de como que tá o nosso dia, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que eu vou ler isso daqui, que eu entrou aqui agora. Ó. E aí, finalizando, eu vou ler. Ó, eu recebi aqui da Jasmine, mas eu acho que eu vou ler aqui para vocês agora. Vai ser bem legal. A história da borboleta e o casulo sagrado. Havia duas lagartas que caminhavam juntas pelo mesmo galho. Elas compartilhavam o mesmo horizonte, comiam das mesmas folhas e protegiam-se do vento sobre a mesma sombra. Havia amor, companheirismo e uma jornada bonita até ali. O galho era o mundo inteiro delas, porém o universo é puro movimento e evolução constante. Chegou o momento inevitável em que a biologia divina chamou por uma transformação. Uma das lagartas. Ai, peraí que o meu óculos falhou agora. Tô sem óculos. Chegou o momento em que, inevitável que a biologia divina chamou por uma transformação. Uma das lagartas sentiu o chamado primeiro. Seu corpo começou a mudar, a pele ficou mais apertada e o galho já não oferecia o sustento necessário. Ela precisava entrar no casulo. A outra lagarta, contudo, ainda não estava pronta para recolher-se. Ela ainda desejava explorar o galho, comer as folhas verdes e viver o tempo da terra. A primeira lagarta percebeu que, se permanecesse grudada à companheira no galho exterior, ela jamais se tornaria o que nasceu para ser. Ela morreria como lagarta frustrada e interrompendo o ciclo da vida. Da mesma forma, se ela tentasse se arrastar ela tentasse se arrastar a outra lagarta para dentro do casulo dela, a força iria sufocá-la, pois o tempo do outro deve ser respeitado. Com profundo amor e respeito pela história que viveram na Terra, a primeira lagarta torceu para que teceu seu casulo individual. Lá dentro, no escuro, aconteceu catarse. O antigo formato desintegrou-se completamente. Não havia mais a lagarta, não havia mais o apego ao galho, nem as velhas rotinas. Foi um processo doloroso de desapego, mas necessário. Toda a estrutura antiga precisava sumir para dar espaço ao novo design. Semanas depois, o casulo rompeu-se. O que emergiu dali não olhava mais para baixo com saudade do galho. Ela agora possuía asas multicoloridas e uma nova visão de mundo. Ao voar para o alto, ela olhou para trás com imensa gratidão. Ela entendeu que o tempo que passaram juntas como lagartas foi perfeito e fundamental para que ganhassem forças. O fim daquela união no galho não foi um fracasso, mas foi o cumprimento exato do propósito do universo, a libertação para que ambas pudessem alcançar o seu máximo voo, cada um para o seu próprio céu. Legal, né? Histórias. Entrou aqui no WhatsApp, eu já li, Jasmine, obrigada. E é isso, meninas. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Trocar alguma ideia? Alguém percebeu alguma diferença das emissões que já foram enviadas? Oi, Vanderlei. Então, eu mandei essa história justamente que é por isso, né? Que a gente está num processo individual e nem sempre vai ser fácil. Mas a gente. E a gente também não adianta querer arrastar os outros com a gente, né? É, Que isso vai só prejudicar o nosso processo, que isso é um processo exclusivamente individual, mas depois de tudo a gente voa e aí já nem quer mais saber de como a gente era antes, né? é. É verdade. Ao mesmo tempo que o nosso grupo, a gente faz os tratamentos, faz no coletivo, mas ele acaba sendo individual, né? Porque cada um teve o seu momento, tá tendo seu aproveitamento, tá na sua fase. E isso que é interessante, assim, né? Porque nem tudo, né, por mais que às vezes a gente queira arrastar alguma pessoa junto com a gente, às vezes a gente não consegue, né?
às vezes a gente vai voar sozinha, né? E aí tá tudo certo, tá tudo bem, né? A gente convida para voar, mas se não é o momento das outras pessoas voarem, a gente acaba ficando lá. E é bem isso. Por isso que eu olhei assim por cima, eu disse, vou ler esse aqui, achei bem legal, né? E assim, ó, essa na semana já faz, acho que, não sei, mais ou menos, umas 3 semanas, por exemplo, né? Mais ou menos isso, umas 3 semanas. A Mariluce falou assim: tô gostando, não sei o quê. Eu queria fazer para minha filha, mas vou falar com ela, não sei, né? Então, assim, tipo, há 3 semanas atrás, ela tava. Já mais de 3 semanas, ela falando assim: vou fazer um tratamento para minha filha, não sei o quê. Mas a filha não estava indo. Daí a filha agora deve ter visto o resultado na mãe, né? A mãe falando das mudanças dela. Da semana passada a gente fez o da filha da Mariluce. E aí a, ela fez, ela até falou, né? Comentou esse final de semana no Instagram, nos stories que eu compartilhei, assim, né? Que ela percebeu já algumas diferenças e coisas, porque é aquilo que eu falo, assim, né? Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas quando tem algo, alguém, um aplicativo, uma mensagem, enfim, alguma coisa do que a gente recebe e reforça aquilo ali, parece que fica mais fácil, mais suave, né? Então, por isso que às vezes os grupos são importantes e por isso que eu vou continuar buscando, né, de vez em quando montar esses desafios, essas coisas assim, para a gente conseguir olhar, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho que é de formiguinha, né? Dentro da sociedade, dentro da nossa casa, dentro dos nossos amigos, né? Tanta gente que às vezes a gente gostaria de fazer, de ajudar, de mostrar um trabalho diferente, um tratamento diferente, mas as pessoas nem sempre estão abertas para aquilo ali, né? Então, quando a gente vai indo, a gente vai tendo resultado, a gente vai mudando, as coisas vão evoluindo. Não dá para a gente quebrar o galho e sair todo mundo voando, fazendo todo mundo voar ao mesmo tempo que não vai, né? Mas achei bem legal, Jasmine, obrigada. Inclusive, a gente foi num jantar de formiguinhas, né, no sábado à noite, um grupo que o nome é Formiguinhas. Elas fazem trabalhos voluntários ali em Floripa, bem legal também. A gente precisa também olhar para essas coisas. Tudo certo então, Edlene, Marilúcia, Bárbara? Hoje eu tô gravando, agora fui conferir aqui, mas tô gravando. Não, eu estou adorando, assim, as emissões. Como eu faço vários tratamentos já energéticos, eu não tenho a mesma percepção de uma pessoa que está pontual fazendo apenas uma coisa. Você Mas a faz gente muita, sente né? eu sinto no conjunto, né? Que com certeza eu estou mais tranquila, a vida está mais leve. E agora eu estou olhando mais a alimentação, né? Uhum. E aí eu vejo como é que está indo. E fazendo uma série de exames. Então, é o período da check-up. Aí tem É. coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço, tem Uhum. coisas que que os médicos, por exemplo, falam, né? Tá, tem nódulo aqui na tireoide, vamos fazer punção. Aí eu falo, não, nesse médico eu não vou porque ele quer furar minha tireoide, eu não acredito nisso. É, Então, aí eu sinto melhora, mas eu não consigo te dar essa precisão. porque é diferente, né? É É, diferente. É igual é quando um alguém me conjunto. pergunta, mas o que que tu fez para melhorar, não sei o que lá, tal problema assim, deu. Eu disse, não sei, fiz tanta coisa, mas eu sei que alguma deu certo. Sim, então, eu vejo a melhora, mas eu não sei te dizer como. É, Eu vejo é, na força do dia a dia, na leveza, é. diante dos desafios, na Mas deixa, força que eu. mas deixa eu compartilhar um negócio, assim, né? Que eu acho que vai bem de encontro isso que tu tá falando. Eu fui num congresso no sábado agora, que era um congresso lá em Balneário Camboriú. Na verdade, ele era para médicos. Aí a guria que estava organizando, por coincidência, eu conversei com ela
na semana passada, daí ela me convidou para ir, eu fui assim, tipo, ela me convidou na quinta pro negócio no sábado, eu confirmei só na sexta-feira que eu ia. Um congresso que era para médicos. Aí falando de síndrome mastocitária, que agora tá na moda, né? As intolerâncias alimentares aí causando aí um monte de alergia também nas pessoas, também ligado à questão aí de pós-Covid, enfim. Mas assim, os médicos que palestraram e vários dos que estavam lá, eles são conhecidos na internet, enfim, né? Eles divulgam o trabalho deles como sendo um trabalho integrativo, né? E aí, como você falou ali, né, Bárbara? Ah, mas um trabalho integrativo, num tratamento integrativo. A tua primeira opção nunca é fazer uma punção, é investigar o que que causou aquele nódulo naquele corpo, né? Por que que ele reagiu formando aquilo ali, né? Enfim, o buraco é mais embaixo, né? Do que você só ir lá e fazer um exame. Então, a nossa medicina hoje, assim, os exames, eu acho que são maravilhosos, né? São fundamentais. Eu acho que a gente evoluiu de uma forma absurda, né, nessa questão, né, tecnológica e também de diagnóstico, né, de tudo. Mas a gente evoluiu na questão de você olhar para a pessoa e olhar para os sintomas dela, né? E às vezes a queixa clínica da pessoa ela é muito mais soberana do que um resultado de exame de laboratório ou de imagem, né? Por isso que eu concordo com essa tua fala, assim, né? Apareceu um nódulo, vou mandar fazer uma punção. Não, antes de eu ir lá furar um negócio que tá lá quietinho, parado, né? Ele tá lá quietinho, tá parado. Vamos olhar para outras coisas, né? Vamos pensar por um outro lado, vamos olhar de um outro jeito, de um outro modo, que acaba, de repente, funcionando melhor. Eu acho que é assim que tem que ser. Agora, sim, o mais surpreendente de tudo foi. Eu não fiquei para a última palestra, porque eu tinha compromisso no sábado à noite, né? Mas a penúltima, né, palestra, ou a última que eu assisti. Foi de uma médica que ela é médica mentora para médicos e ela fez a palestra dela toda falando dos moduladores do GLP-1, né, esses peptídeos, essas novidades todas que existem aí. E apresentando vários estudos de tirzepatida, semaglutida, para catarata, para é, como é que é? Síndrome metabólica, endometriose, ovário policístico, enfim, assim, um monte de coisa, né? Então, tipo assim, retraglutida e tirzepatida parece que é a nova panaceia do mercado, né? Que vai servir para um monte de outras coisas. Quem que tá pagando essas pesquisas, eu não sei dizer, né? Quem que está financiando a pesquisa? Porque quem financia a pesquisa, né? Geralmente tem algum interesse em cima dela ali, ou não, né? Então, enfim. Mas a gente tem que a gente tem que pensar, e voltando agora, né? Por que que eu falei isso tudo? Faz total sentido a gente pensar naquilo que a gente se alimenta, sabe? Então, quando você começa a olhar para a tua alimentação, tanto da alimentação, aquilo que você coloca para dentro, né? De alimento, comida, né? Produto alimentício, mas também aquilo que você se alimenta energeticamente falando, né? O ambiente que você frequenta, as pessoas com que você frequenta, os gatilhos que essas pessoas acionam em você, né? Que te levam a determinados sentimentos. Então, às vezes, o segredo tá todo aí, né? Dos problemas que a gente tem, a gente só precisa entender a raiz dele, né? Da onde que veio, né? E não ir lá e, sei lá, perfurar o corpo todo para descobrir alguma resposta que acaba não vindo, né? Então eu queria até pensei, disse, vou compartilhar algumas coisas no Instagram, daí eu disse, quer saber de uma coisa? Nem, nem, né? Nem. Vamos ficar aqui. Respondi para quem fez perguntas de forma individual, mas vamos deixar esse assunto de lado e viva, né?
a indústria farmacêutica pelo lado benéfico que ela tem, viva os médicos de diagnóstico com exames maravilhosos aí que nos ajudam bastante, mas vamos ver até onde que isso encaixa na nossa vida e até onde que a gente precisa disso para nossa vida, né? E aí cada um entra aí com as suas escolhas. O nosso papel não é de mudar o mundo, né? A gente só precisa mudar o nosso e das pessoas que vivem ao nosso redor, né? Porque daí a gente entra num efeito dominó aí e acaba atingindo outras pessoas também. É por isso que a gente vai fazer esse desafio aí para olhar para as coisas da casa. E o interessante é que a gente pensa, como a gente está numa bolha, que é numa egrégora diferente, a gente pensa que todo mundo pensa igual a gente. Só que se a É, gente, e que aquilo que a gente pensa está certo. Só que se a gente for falar tudo aquilo que a gente pensa, dessa parte de energia, das coisas do poder do pensamento, cuidado aonde você vai, cuidado com a sua casa, ninguém, é, não é todo mundo que entra, olha a posição do móvel, olha a quina daqui, tá indo para lá, olha, as pessoas vão é. dizer, nossa, tá vendo? Ela é louca. Vai no Não, médico, faz logo o exame, faz a punção, você está fugindo. As pessoas, então é melhor às vezes a gente recolher a fala, falar já naquele grupo, porque é. quando a gente quer mudar o mundo inteiro com a nossa visão, a gente termina, se não tiver o cuidado, uma proteção energética muito forte, a gente acaba adoecendo mais ainda. É. E aí eu tava falando com uma amiga minha lá no congresso, lá no sábado, né? É, não sei quantos milhões já de tirzepatida já foram vendidas, né? Aí no comércio legal da indústria farmacêutica que tem o controle de venda. Mas aí se tu levar em consideração que mecânico tá ganhando mais dinheiro vendendo tirzepatida do que consertando carro, que cabeleireira tá vendendo, ganhando mais, né, do que se tiver trabalhando lá no salão. Daqui a pouco, essas pessoas que estão fazendo uso disso tudo estão convivendo conosco, né? E aí, como é que a gente vai fazer para acolher isso tudo, né? Tu trabalha com atendimentos também, né, Bárbara? Como que daqui a pouco você vai fazer para acolher essas pessoas que foram lá, experimentaram as panaceias, não entenderam, né, realmente aquilo que precisavam fazer, mas agora estão voltando com o corpo todo desequilibrado, né? Então, é isso, sabe? A gente tem que olhar para o nosso mundo e acolher, entender, tentar ajudar daquilo que é possível, né? Que nem sempre tudo vai ser possível. E se a gente mudar o nosso casulo, a gente voa bem alto. Então, alguns sais integrais realmente foram proibidos. Ó, tem um sal que ele é um sal grosso, né? O sal da marca Lebre. Ele, pô, tá difícil de achar e ele era muito bom, assim, porque ele não tinha nada, né? Só que era sal grosso, daí depois tu consegue triturar ele para botar na alimentação. Mas sal integral tá sendo proibido por quê, né, gente? Porque olha o tanto de minerais e o tanto de equilíbrio que ele doa pro nosso corpo e quanto que custa um sal. Hoje, se vocês Eu uso olharem, esse sal, eu hã? bato ele no liquidificador, eu uso esse sal, sal leve, que ele só tem iodeto de potássio e cloreto de sódio, se eu não me engano. Isso, é. Ele não tem nada aqui de É, umidificante. E ele isso. custa dois e pouco. E eu bato no liquidificador e ele vira um sal refinado, que eu uso normalmente. Exatamente, exatamente. E ele tá entrando em falta, já tem vários supermercados que não tem. Hoje até uma amiga minha mandou mensagem, ela assim, no iFood tinha sal lebre, pede lá, vou te mandar o link. Eu disse, eu não tenho nem iFood baixado no meu celular, nunca pedi iFood na minha vida. E agora morando aqui onde eu moro, muito menos, que aqui não tem iFood de jeito nenhum, né? E é isso, sabe? Ó, por que que sal de vaca ele é muito melhor, o sal que eles dão pra vaca, né? Lá, que cria lá, dão sal, eles botam sal na comida da vaca todo dia, né? Por que que o sal da vaca é melhor do que o sal que a gente come, né? Vocês acham que os chineses vão querer comprar carne ruim? Não vão querer comprar carne ruim, né? Vão querer comprar carne boa, né? Olha o tanto de carne que vai para fora do mercado. Então é isso, a gente tem que começar a entender, olhar, se conseguir fazer um estoque, faz, né? E vamos em frente. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso.
atrás. E se preciso for, né, Edlene, a gente ainda vai para a beira do mar catar um salzinho lá na beira da praia ainda, pegar flor de sal. Se preciso for, né? Enquanto a gente puder ter acesso à praia, lógico. E é isso, vamos cuidar da vida enquanto dá, enquanto a gente pode. É isso então, meninas. Então, fica aí os recados que foram dados. Depois eu já vou mandar o material lá para vocês e aí eu já digo o dia que a gente vai começar a fazer o nosso grupo. Depois eu vou mandar o tal do vídeo lá que o meu vídeo que eu recebi que eu nem sabia mais que eu tinha gravado. Que a guria mandou pra mim. Ela, ai, que legal, achei esse vídeo seu. Deu, ah, que legal. Quase que eu falei, que bom que você mandou, porque eu já nem lembrava mais que eu tinha falado sobre isso. Então, um beijo pra vocês, uma ótima semana, tudo de bom. Obrigada, né, pela presença de vocês aqui hoje, pela parceria de sempre. E vamos sempre em frente. Quem não mandou as frases ainda, mandem que dá tempo de fazer, tá bom? Um beijo pra vocês. Adorei. A semana fica mais leve com esse nosso encontro. É um É um rápido compromissozinho bom, né? profundo. É bom. É. É bom, é bom. Então, um beijo pra vocês. Tchau, Tchau. tchau, beijo, tchau. Tchau.